E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Yari Orico e hoje a gente vai dar sequência à nossa playlist maravilhosa sobre o método de atuação do Konstantin Stanislavski. Bom, pra quem é novo aqui no canal, eu tô fazendo a resenha completíssima do livro A Preparação do Ator do Konstantin Stanislavski para que você aí em casa consiga entender todas as técnicas de atuações que ele coloca nesse livro maravilhoso que todos os atores do mundo precisam estudar. Bom, hoje a gente vai fazer, no caso, vou fazer essa resenha aqui pra vocês, lendo a nova versão do livro de A Preparação do Ator, que tem o nome Trabalho do Ator, já falei sobre ela aqui no canal pra vocês, tá bom? O capítulo que a gente vai trabalhar hoje é Crença e Senso de Verdade. Gente, esse daqui é um dos capítulos mais importantes do livro pra gente entender sobre técnica de atuação, muito relacionado com a questão psicológica da atuação. Ao passo que também é um dos capítulos mais difíceis de entender, eu demorei bastante para entender esse capítulo aqui, então trazer essa resenha para vocês é uma vitória. No primeiro dia de aula do capítulo Crença e Senso de Verdade, os alunos vão para a aula normalmente em um dia comum, mas tem uma coisa diferente no espaço. Tem um cartaz escrito Crença e Senso de Verdade. Antes de começar a aula, os alunos eles ajudam o Maria a procurar a bolsa dele que ele tinha perdido, e aí todo mundo tá em foco, em objetivo de encontrar essa bolsa. Enquanto eles estão lá procurando a bolsa para tentar ajudar o amigo, o Tortzov tá observando eles lá do fosso da orquestra, sabe? Não sei se vocês já foram num teatro, mas tem o palco do teatro, né, falando em um teatro italiano, e tem um fosso assim da orquestra, que normalmente toca nas peças, ou então quando tem concerto, uma ópera, enfim. Uma informação aí pra vocês conseguirem visualizar essa cena. Então, o Tortzov ele vai interromper os alunos e vai falar: a moldura do palco e o brilho da ribalta revelam muito bem o que está acontecendo. Vocês estavam realmente vivenciando o que faziam enquanto procuravam a bolsa. Tudo era verdadeiro e dava para acreditar em tudo. As pequenas tarefas físicas foram realizadas com precisão, tinham definição e clareza, a atenção estava aguçada. Os elementos de que precisamos para o trabalho criativo estavam funcionando de forma correta e harmoniosa. Em poucas palavras, uma verdadeira obra de arte estava sendo criada no palco. Eis a conclusão inesperada de Tortzov. Quando Tortzov termina de falar, os alunos questionam ele, perguntando que como aquilo poderia ser arte, sendo que eles estavam fazendo a realidade, a verdade autêntica, um acontecimento banal. Com esse relato, o Tortzov fala para os alunos repetirem a ação que eles estavam fazendo de procurar a bolsa do Maria. Então eles pegaram a bolsa, colocaram onde eles haviam encontrado e começaram a procurar, a fingir que estavam procurando. E naturalmente eles não conseguiram executar a ação da mesma forma como eles fizeram da primeira vez. E o Tortzov ele vai falar isso, ele coloca aqui: não, dessa vez não senti nenhuma tarefa, ação ou verdade autêntica. Porque vocês não conseguem repetir o que acabaram de vivenciar na realidade. Vocês não precisam ser atores para fazer isso, mas apenas pessoas. Então eles explicaram para o Tortzov que na primeira vez eles realmente estavam procurando, mas na segunda não tinha necessidade, porque eles já sabiam aonde estava o objeto. Então acabou que a primeira vez que eles estavam executando ali a ação foi uma ação genuína, verdadeira. E na segunda vez foi um fingimento, saiu uma coisa forçada, uma representação, uma mentira. E aí o Tortzov fala: então interpretem a procura pela bolsa sem mentiras, apenas com a verdade. E aí o Kostin ele vai falar assim: não é tão simples, temos que nos preparar, ensaiar e vivenciar isso. Tortzov: como assim? Vivenciar isso? Vocês não estavam vivenciando quando procuravam a bolsa? Aquilo era realidade. Agora temos que criar e vivenciar algo fictício. Você quer dizer que no palco vocês têm de vivenciar as coisas de forma diferente da vida? Disse Tortzov sem compreender. Agora presta atenção nesse trecho aqui porque ele é muito importante. O diretor nos trouxe a percepção de que, no mundo real, a verdade genuína e a crença criam-se a si mesmas. Por exemplo, só quando os estudantes estavam no palco em busca de um objeto perdido, a verdade genuína e a crença foram criadas. Porém, isso aconteceu porque não havia nenhuma ação, mas realidade. No entanto,
quando não há nenhuma realidade no palco e você tem de atuar, a criação da verdade e da crença precisam ser preparadas com antecedência. Isso significa que a verdade e a crença surgem pela primeira vez na imaginação, como uma ficção artística, para só então ser traduzida para o palco. Então, para despertar a verdade genuína em vocês mesmos e replicar a busca pela bolsa, vocês precisam, por assim dizer, puxar alguma alavanca e transferir a vida da imaginação para o palco. Lá vocês criam um evento fictício similar à realidade. Nesse processo, o ser mágico e as circunstâncias dadas, quando adequadamente compreendidos, ajudam a sentir e a criar a verdade teatral e a crença no palco. Então, na vida há a verdade, o que é, o que existe, o que as pessoas realmente conhecem. No palco, chamamos de verdade o que não existe na realidade, mas que poderia acontecer. De forma bem resumida, o que o Stanislavski traz aqui pra gente é um ponto-chave na nossa interpretação. Por quê? Se você não acreditar no que você está fazendo no palco, o público não vai acreditar em você. Isso é um fato, dá pra perceber quando você assiste uma cena de um ator que tá acreditando, que tá realmente vivendo ali a vida daquele personagem, e quando tem um ator que tá ali tentando viver a vida do personagem, mas ele não acredita, então acaba que a interpretação cai num fingimento, numa mentira. Outro ponto que eu acho importante ressaltar aqui pra vocês é que a crença e o senso de verdade é um processo que é construído na sua interpretação com o auxílio de outras técnicas de atuação. Porque, por exemplo, para você atuar verdadeiramente, você precisa muito estudar o texto e você vai precisar entender quais são as circunstâncias dadas, você vai precisar criar os seres mágicos para você adentrar na vida daquele personagem e conseguir criar a sua crença e o seu senso de verdade para aquela cena, para aquele personagem que você está construindo. Dando continuidade para a aula, a Grisha vai interromper o Tordzov e vai perguntar para ele assim: como se pode falar em verdade no teatro quando se sabe que tudo o que há é uma ficção, uma mentira? E ela vai citar a peça Otelo do Shakespeare como exemplo, porque na peça o Otelo ele se com uma adaga de papel machê. Ou seja, não é uma adaga de verdade, de ferro, de aço, que ele se... No teatro, o que importa não é se a adaga de Otelo é de papel machê ou de metal, mas se o sentimento interior do ator justifica verdadeira e genuinamente o suicídio de Otelo. O importante é que o ator, ser humano, se comporte como se as circunstâncias e as condições de vida de Otelo fossem genuínas e a adaga com a qual ele se apunhala fosse real. O que importa é que o ator, o ser humano, se comporte como se as circunstâncias e as condições de vida de Otelo fossem genuínas e a adaga com a qual ele se apunhala fosse real. Então o Tordzov vai falar para a Grisha decidir o que é mais interessante para ela, o mundo material, ou seja, a construção do cenário, tudo físico, ou o sentimento verdadeiro que o ator traz. E aí ele vai falar uma coisa aqui, gente, que acontece muito, então eu vou ler para vocês. Essa é a verdade teatral da qual o ator precisa na interpretação. Não há arte genuína sem verdade e crença. Mas, muitas vezes, o que vemos é algo completamente diferente. Cria-se um cenário realista, com decoração, adereços, tudo verdadeiro, mas se esquece da verdade dos sentimentos e da vivência na interpretação. Essa contradição entre a verdade dos objetos e a falsificação dos sentimentos serve apenas para sublinhar ainda mais fortemente a ausência de vida genuína na interpretação. Provavelmente você já deve ter assistido uma cena onde o personagem está inserido dentro de um cenário que é tão detalhado, é tão crível, que não tem como você pensar que aquele lugar não exista. Mas que ainda assim a cena, o conjunto da cena completa, não te convença. Por quê? O ator não conseguiu trazer o senso de verdade que precisava para aquela cena, e aí ficou uma interpretação, uma atuação fingida. E aí você me pergunta: nossa, Yara, mas como que eu faço para evitar isso? O Stanislavski te fala aqui, vamos lá. Para evitar que isso aconteça,
Tente sempre justificar o que você faz no palco com os seus próprios Cs e circunstâncias dadas. Só com um trabalho criativo desse tipo é possível justificar o seu senso de verdade e a sua crença no caráter genuíno de sua vivência. Aí ele coloca aqui que chamamos isso de processo de justificação. Aí o Caution vai perguntar para ele assim: e o que é verdade no teatro? Para vocês, o que é verdade no teatro? Comenta aqui embaixo. Para o Stanislavski, a verdade no palco é aquilo que acreditamos sinceramente no nosso próprio coração e no coração de nossos parceiros. A verdade é inseparável da crença e a crença é inseparável da verdade. Um não pode existir sem o outro. E sem as duas não pode haver vivência ou trabalho criativo. Tudo no palco deve ser convincente para o próprio ator, para os seus camaradas atores e para o público. Tudo deve inspirar a crença na existência possível na vida real de sentimentos análogos aos do próprio ator. Cada movimento do palco deve ser endosado pela crença na verdade dos sentimentos que estão sendo vivenciados e na verdade de ação que está acontecendo. Esse é o tipo de verdade interior e de crença ingênua que é essencial para o ator, disse Twardowski, concluindo. O segundo dia de aula começa com o Kostya trabalhando com efeitos sonoros. E no intervalo dele, o Twardowski foi até a sala verde para conversar com os atores e também com os estudantes. E aí ele falou para o Kostya e para o Pasha que se eles tivessem vindo um pouco mais cedo para assistir um ensaio, eles iam entender tudo sobre crença e senso de verdade. Porque eles estão ensaiando uma peça francesa antiga que começa com uma jovem correndo pela sala e declarando que uma boneca está com dor de barriga. Um personagem sugere para essa menina dar remédio para a boneca. E a menina sai correndo. Depois de alguns minutos, ela volta e explica que a boneca doente estava melhor. Acontece que não havia uma boneca nos adereços do teatro, então, para eles criarem esse objeto cênico, eles pegaram um pedaço de madeira, envolveram num pano brilhoso e deram para a menina e ela aceitou. Ela colheu o pedaço de madeira como se fosse a boneca, a filhinha dela, deu todo amor e carinho para ela, tanto que no final do espetáculo a criança não queria se separar de jeito nenhum da boneca dela, da filhinha dela, só que não podia ir embora. A boneca não era nem pelo pedaço de madeira, mas sim pelo pano brilhoso, que era muito caro. Mas aí trocaram pra criança, falaram assim, ó, a gente tem esse pano aqui, é feinho, tal, não é um pano brilhoso e lindo, mas ele é mais quentinho, sua boneca, sua filhinha vai ficar melhor. E a criança aceitou e fez essa troca. Ou seja, isso é a crença, isso é a verdade. E aí o Twardowski, ele coloca aqui, eis com quem devemos aprender a atuar. Porque as crianças, elas têm um senso de verdade muito impressionante, é muito curioso. E aí ele vai falar muito sobre isso aqui agora. É bastante surpreendente quanto tempo as crianças podem se concentrar em um objeto ou uma ação. Elas gostam de permanecer com o mesmo ânimo em seu personagem favorito. A ilusão da vida real que as crianças estabelecem nas suas brincadeiras é tão forte que é difícil para elas voltar à realidade. Elas transformam em prazer qualquer coisa que caia em suas mãos. Tudo o que elas têm de dizer para si mesmas é ser. E o que elas inventarem fica vivo nelas. O ser das crianças é muito mais forte do que o nosso ser mágico. As crianças têm uma qualidade que nós devemos tentar imitar. Elas sabem no que devem acreditar e o que devem ignorar. O ator deve se envolver com as coisas que ele consegue acreditar e não levar em conta as coisas que são um obstáculo para ele. Assim, quando vocês estiverem atuando com a verdade e a crença das crianças quando brincam, vocês vão ser capazes de se tornar grandes atores. Agora a gente vai para o terceiro dia de aula, onde o Twardowski começa falando o seguinte para os alunos. Resumir, em termos gerais, o significado e a função da verdade no processo criativo. Agora vamos falar um pouco sobre as mentiras no palco. Antes da gente entrar nessa questão que ele coloca aqui pra gente sobre as mentiras, vamos resumir bem o que ele quis dizer pra gente sobre essa questão da verdade, porque a verdade para o Stanislavski é um dos pilares no método de atuação dele.
Quando ele fala sobre verdade, não significa que o ator precisa de fato viver todas as situações do personagem, mas sim que ele deve transmitir algo de uma forma convincente, verdadeira, orgânica, genuína, autêntica para si mesmo e para o público também. Nesse momento, Tordzov vai começar a explicar que é bom ter um senso de verdade, mas que também é preciso ter um senso de mentira. E aí os alunos vão ficar assim, se perguntando, nossa, como assim? Eles vão achar estranho. E o Tordzov vai falar, vocês se surpreendem em eu separar essas duas noções opostas? Aí ele fala que ele faz isso porque a própria vida exige. Em seguida, ele vai classificar 2 grupos de pessoas. Presta atenção nisso. Ele fala pra gente: existem muitos empresários teatrais, atores, público e críticos que só gostam de convenções, do espetáculo e do errado no palco. Qualquer coisa é melhor do que a vida real, dizem eles, e para evitá-la, eles procuram o máximo possível de distorções. Ou seja, são pessoas que buscam o exagero no teatro porque para eles a vida é chata, a vida real não é o suficiente no palco. Em contrapartida, no extremo oposto, a gente tem os empresários teatrais, atores, público e críticos que amam e reconhecem apenas uma parcela da vida, o naturalismo, o realismo no palco, a verdade. Essas pessoas querem uma alimentação normal e saudável, boa carne, sem temperos e molhos perniciosos. Elas não têm medo de impressões fortes. Querem ter um bom choro, uma boa risada para vivenciar, para participar indiretamente da vida da peça. Agora o Stanislavski vai nos convidar a refletir sobre esses 2 grupos. Somem a isso o fato de que, em ambos os casos, há um elemento de exagero, quando o tempero e a distorção, ou seja, o primeiro grupo, são levados a tamanhos extremos que beiram a deformidade, e quando a simplicidade e a naturalidade podem beirar o ultranaturalismo. Esses 2 extremos estão na fronteira do pior tipo de atuação. E o que vai acontecer aqui em seguida vai explicar essa frase que ele coloca aqui. Esses 2 extremos estão na fronteira do pior tipo de atuação. O Tordzov vai pedir pro Dario e pro Nikolai interpretarem a cena preferida deles, e eles optam por fazer a cena da criança abandonada. Quando eles finalizam a cena, o Tordzov começa com os feedbacks e a primeira vítima é o Dario. Ele fala que ele teve uma atuação hesitante, que ele foi um amador pouco convincente. Nisso, o Dario fala que ele estava em pânico e que ele estava com medo de estar errando, de estar fazendo a cena de alguma forma errada, e também estava com medo de estar dissimulando no palco. Então o Tordzov fala para ele que no caso ele estava com medo do fingimento. Agora parem tudo que vocês estiverem fazendo paralelamente a esse vídeo e prestem muita atenção. Com esse relato do Dario, a gente aprende uma coisa que vira uma chavinha na nossa cabeça com relação à arte de interpretar. É muito comum a gente ter medo de errar no palco, é muito comum a gente estar com medo de estar ali fingindo, porque querendo ou não, é uma ficção. E é difícil a gente realmente mergulhar naquela história e acreditar naquilo que a gente está fazendo. A gente aprende isso com o tempo, com técnica. Acontece que o medo de mentir ou errar mata a atuação verdadeira. Gente, grava essa frase, tatua ela na testa de vocês, porque o medo de errar ou mentir mata a atuação verdadeira, porque isso te tira do estado presente. Agora ele vai falar sobre o Nikolai. Por que houve tanto esforço, tensão, ponderação e tantas pausas entediantes? O Nikolai responde assim: eu queria ir mais fundo, chegar ao cerne da questão, capturar a sensação viva dentro de mim mesmo, ser uma pessoa para que houvesse luta, medo no coração. Você tem de persuadir, de convencer as pessoas. Aí o Tordzov interrompe falando: você procurou pela verdade autêntica, o sentimento, a vivência, as entrelinhas por trás das palavras. É isso? Exatamente, exatamente. Aqui vocês têm representantes de 2 diferentes tipos de ator. Ambos odeiam mentir no palco, mas cada um à sua própria maneira. Por exemplo, Dario entrou em pânico e por isso se concentrou só nas mentiras. Foi só nisso que pensou. Ele não pensou em nenhum momento na verdade. Não conseguiu ter tempo para pensar nela, pois o medo de mentir o dominou completamente. Isso é uma escravidão total.
na qual não pode haver, de modo algum, trabalho criativo. Com Nicolai, nós encontramos a mesma servidão causada não pelo medo da mentira, mas, ao contrário, por um amor apaixonado pela verdade. Ele não reflete sobre a primeira, ou seja, sobre a mentira, porque está completamente ocupado com a segunda, com a verdade. É preciso que eu lhes diga que a luta contra a mentira, assim como o amor à verdade pela verdade, não pode levar a nada senão a sobreatuação. Você não consegue subir no palco e ser criativo se tem uma obsessão, como não errar. Você não consegue prosseguir com o único pensamento de criar a verdade aconteça o que acontecer. Daí virão apenas mentiras maiores. Ou seja, o Dário, ele subiu no palco, ele estava super preocupado só com a verdade. Com o fato de como eu não vou errar, como eu vou ter aqui uma atuação verdadeira. Só que isso te prende em um único pensamento desse, que é, vou fazer aqui a verdade pela verdade, vai ser uma atuação verdadeira. Só que isso acaba criando mentiras no palco. Complexo, gente, complexo esse capítulo aqui. Bom, em seguida o Dário vai perguntar aqui como que eles podem evitar fazer isso. E aí o Tordzov / Stanislavski fala pra gente que a gente tem que fazer duas perguntas. Primeira, será que estou fazendo o que deveria ou lutando contra as mentiras? Subimos ao palco não para lutar contra os nossos defeitos, mas para realizar ações que sejam genuínas, produtivas e cheias de propósito. Se vocês alcançarem o seu objetivo, significa que a mentira foi derrotada. Para verificar se as suas ações são verdadeiras ou não, façam a si mesmos uma pergunta. Para quem estou fazendo o que faço? Para mim mesmo? Para o público? Ou para a pessoa que está na minha frente? Isto é, para o meu camarada ator? Vocês sabem que o ator não é o próprio juiz de sua interpretação. E também não é o público. Este último tira suas conclusões em casa. Seu juiz é o seu camarada ator. Se vocês causam um efeito no seu camarada ator, se vocês o obrigam a acreditar na verdade de seus próprios sentimentos e existe comunicação, isso significa que vocês atingiram o seu objetivo criativo e as mentiras foram derrotadas. O ator que não reproduz, que não dissimula, mas que realiza continuamente ações que são genuínas, produtivas e cheias de propósito, o ator que se comunica não com o público, mas com o seu camarada ator, é alguém que se mantém dentro da peça e do papel, com verdade viva e crença. O estou sendo. Ele está vivendo a verdade no palco. E aí, o Stanislavski, ele coloca aqui que existem outras formas de combater as mentiras. E resumidamente, ele fala que essa outra maneira é a gente justificar devidamente os nossos ses mágicos, as circunstâncias dadas, as tarefas convincentes e as ações verdadeiras. Isso vai eliminar o clichê, o fingimento e as mentiras. Se vocês soubessem quão importante e essencial é ter consciência da verdade e jogar fora mentiras, esse processo que chamamos de irradiação de mentiras e clichês deve ocorrer desapercebido como uma questão de hábito, monitorando constantemente cada passo que damos no palco. Então, pessoal, o Stanislavski deixa uma dica aqui pra gente, de que a gente não deve buscar com exagero a verdade, assim como a gente não deve dar tanta importância para as mentiras, porque isso vai tirar a gente do estado presente. E pra fechar, ele fala assim, a verdade é necessária no teatro, na proporção em que pode ser sinceramente crível, na medida em que ajuda a convencer você e o seu camarada ator e permitir que vocês cumpram as suas tarefas criativas com confiança. A mentira pode até parecer ser uma vilã para a atuação, mas é possível tirar um bom proveito das mentiras se a gente abordar elas de uma forma inteligente, porque a mentira ela pode ser um indicador do que o ator não precisa fazer. E é isso que o Stanislavski ensina pra gente agora. Não é nenhum grande desastre que momentaneamente cometamos um erro e toquemos uma nota errada. O importante é usar isso como direcionamento para definir os limites do crível, isto é, da verdade,
para que o momento em que erramos possamos voltar ao caminho certo. Nessas circunstâncias, um descontrole momentâneo, uma nota errada, são uma vantagem para o ator, mostrando-lhe os limites além dos quais ele não pode ir. Esse processo de automonitoramento é essencial durante o trabalho criativo e deve ser constante, permanente. Quando ele está entusiasmado porque está criando publicamente no palco, o ator sempre quer dar mais sentimentos do que de fato tem. Nós não temos reservatórios de emoções. Você pode subestimar ou superestimar uma ação, fazer mais esforço do que o necessário e uma aparente expressão de sentimento. Mas isso não fortalece o sentimento, e sim o destrói. Isso é fingimento exterior, exagero. Essa questão do ator querer dar mais sentimento do que a cena e o personagem pede acontece principalmente quando a gente está começando. A gente ainda não tem esse senso de mentira e de verdade que o Stanislavski coloca aqui e que é super importante de ser desenvolvido. Só que esse conceito, ele pode parecer ser um pouco vago na nossa cabeça. Eu mesma demorei a entender ele. E eu só consegui visualizar essa questão desse exagero de emoções que o Stanislavski colocou aqui quando eu assisti uma cena de novela mexicana. Eu já tinha assistido novela mexicana na minha vida, mas eu tinha esquecido delas. Mas aí aconteceu de eu estar estudando sobre melodrama, assistir a cena e associar com isso daqui. Ou seja, gente, eu li Stanislavski 1 milhão de vezes e depois que eu vi uma cena que eu consegui associar essa questão que ele traz pra gente. Assistam uma cena de novela mexicana e aí vocês vão entender por quê. A linha de direção das novelas mexicanas propõe esse tipo de atuação. E depois de falar tudo isso sobre mentira, fingimento e dissimulação na atuação, o Stanislavski começa a explicar pra gente, em A Preparação do Ator, como que a gente consegue criar a verdade cênica, ou seja, atuar verdadeiramente. Bora aprender isso. A melhor coisa para um ator é quando a verdade e a crença surgem espontaneamente na realidade do que está fazendo. Esse é um momento muito importante no livro de A Preparação do Ator, porque é quando Stanislavski vai dar pra gente essa ferramenta de como criar a verdade cênica, que é essencial, porque nós atuadores buscamos sempre atuar com verdade. Então é muito importante a gente aprender muito bem sobre esse pilar do método de atuação do Konstantin Stanislavski. Inclusive tem uma nova playlist aqui no canal que se chama Pilares do Método de Stanislavski, onde eu explico pra vocês todos os pilares do método do Stanislavski. E já tem vídeo lá falando sobre verdade cênica. Então depois que acabar esse vídeo, vai lá conferir. O Stanislavski falou pra gente aqui no livro que a melhor coisa é quando a verdade surge de forma espontânea na realização do que se está fazendo. Beleza? Mas e quando isso não acontece? Aí ele fala pra gente que a gente precisa recorrer à nossa psicotécnica. E o que é isso? Quando a gente escuta essa palavra, a gente fica meio confuso. Porque psicotécnica, se lembra de psicológico, não sei, técnica. Gente, é muito simples. Ele tá falando sobre todas as técnicas que ele ensinou pra gente em A Preparação do Ator. Ou seja, ação interior, imaginação, circunstâncias dadas, ser mágico, concentração da atenção, o capítulo que ele fala sobre relaxamento muscular, linha contínua do personagem, memória emotiva, nossa, tudo, gente, tudo. Inclusive, lá na playlist dos pilares do Stanislavski, tem eu falando sobre cada um desses pilares dessas técnicas. Então depois vão conferir essa playlist que ela tá muito legal mesmo. Vocês não devem criar nada em que vocês mesmos não acreditem ou que considerem mentiroso. E onde vocês devem procurar como devem criar a verdade e a crença dentro de vocês mesmos? Será que não vai ser nos seus sentimentos e ações interiores, ou seja, em sua mente, como atores e seres humanos? Mas os sentimentos são muito complexos, evasivos e caprichosos. É difícil fixá-los. Ei, presta muita atenção agora, hein? Presta muita atenção agora, hein? A verdade ou a crença surgem espontaneamente na mente ou são criadas pelo trabalho complexo da nossa psicotécnica. A coisa mais difícil do mundo é encontrar e estimular a verdade e a crença no corpo, com as mais íntimas e simples tarefas físicas e ações. Elas são acessíveis, estáveis, visíveis e tangíveis. Elas se submetem à mente consciente e a ordens, e também é fácil fixá-las. E é por isso que recorremos a elas em primeira instância,
para que, com a sua ajuda, possamos começar a criar o papel. Nesse parágrafo, Stanislavski fala várias coisas importantes pra gente, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, então eu quero que vocês frisem isso aí também no aprendizado de vocês, tá? Literalmente, tatuem essa frase na testa de vocês. A ação física é um recurso técnico para encontrar o estado genuíno do papel. Se vocês viram o capítulo que eu expliquei para vocês sobre ação interior, vocês sabem que no palco a gente sempre tem que estar com alguma ação. E as ações físicas, elas são palpáveis, a gente consegue ver elas e por isso elas se tornam mais críveis pra gente também. Então, quando você estiver criando aí o seu papel, dando vida pro seu personagem, lembre de criar ações físicas, porque elas vão te ajudar a criar a verdade cênica. Para explicar melhor para os alunos essa relação entre a ação física e a verdade, o Stanislavski pede pro Kostyan e pro Vanya realizarem um dos exercícios que eles já haviam feito nas aulas. E ele pediu para eles escolherem o pior exercício que eles já tinham feito. E eles escolheram o de queimar o dinheiro. Depois que eles fizeram o exercício, o Stanislavski fala que eles tentaram acreditar de uma só vez em todos os acontecimentos da história. E que o Kostyan, ele não contou o dinheiro imaginário de verdade. Sabe quando a gente vai fazer uma cena que o professor propõe na aula de teatro? Pode ser um improviso. E aí você vai fazer uma ação, você tenta trazer de alguma forma uma mímica para ilustrar o que você está fazendo, acendendo uma vela, contando dinheiro, mexendo no celular. Só que você não faz isso de verdade, você finge que você está fazendo. E isso não é uma ação verdadeira, ou seja, você não vai estar atuando de forma verdadeira. E aí o Stanislavski ensina para os alunos uma coisa que até reverbera em outros métodos de atuação, tá? Além do Stanislavski, que é o seguinte: tatua essa frase na testa também, gente. Se você for fazer alguma coisa, faça de verdade. Não finge que você está conversando no celular. Não finge que você está acendendo uma vela. Por mais que a vela não esteja ali, você precisa estudar a ação de ligar uma vela para você fazer aquela vela imaginária ali. Entenderam? Se for fazer uma coisa, faça de verdade. Inclusive, tem um trecho aqui em A Preparação do Ator, onde Stanislavski fala justamente essa questão de que a gente precisa estudar a ação de verdade, por exemplo, ligar uma vela de verdade, pegar ali a vela, colocar ela, riscar o fósforo, colocar, ligar ela, para depois pegar e fazer ela de forma imaginária, porque ele coloca assim: veja você em que detalhes realísticos e em que pequenas verdades nós temos de entrar para convencer fisicamente a nossa própria natureza daquilo que fazemos no palco. Ou seja, quando eu vou ligar uma vela, existem microações, certo? Não é simplesmente riscou e colocou lá. Até pode ser, vai que alguém liga a vela assim, né? Mas existe a questão de colocar a vela, ligar o fósforo, acender, às vezes derreter um pouco da vela, né? A parafina cair no prato para você deixar a vela e segurar a vela. Existem essas microações que precisam estar presentes na nossa ação. O público precisa ver isso acontecendo para ele entender que você está realmente, verdadeiramente ligando uma vela. Eu tô dando o exemplo aqui da vela, mas isso se abrange para qualquer ação que você colocar no palco, qualquer ação que o seu personagem for fazer. Depois da explicação do Tordzov, o Kostya repete mais uma vez o exercício de queimar o dinheiro. Nossa, eu lembrei das minhas aulas, agora eu sempre lembro das minhas aulas. Nossa, gente, foi tipo um pensamento que passou assim e eu acabei falando. Porque a gente sempre faz o exercício, o professor fala, né? Os feedbacks, tem que melhorar, tal, os Stanislavski, isso, aquilo. E aí a gente repete e realmente sempre melhora. Quando eu tava no curso, gente, li muito isso daqui, vocês não têm noção. E eu me sentia muito dentro desse livro, eu, tipo, me senti o Kostya, entendeu? Nossa, o pensamento que me atravessou. Enfim, voltando, pessoal. Ele vai repetir o exercício e ele vai sentir a verdade cênica, ele vai sentir que ele atuou verdadeiramente, tanto que o Tordzov vai falar assim pra ele: saiu-se muito bem. Isso é o que chamamos de uma ação física totalmente, completamente justificada. Uma ação na qual o ator, como ser humano, pode acreditar. Em seguida, o Tordzov / Stanislavski, ele vai explicar pra gente aqui uma coisa muito importante sobre essa questão das ações físicas e a relação delas com a verdade cênica, que é o seguinte: na vida real a gente conhece o caminho das coisas. O exemplo que eu tô dando aqui pra vocês hoje é a vela. Eu sei o caminho na vida real de como ligar essa vela.
Na atuação, a gente tem que redescobrir esse caminho, estudando a ação. E aí ele coloca aqui pra gente que existe a linha certa e a linha errada pra gente seguir e fazer isso. Essa próxima explicação que o Stanislavski vai colocar aqui, ó, pra gente em a preparação do ator sobre essa linha certa e essa linha errada para a construção do papel, ela é muito importante, mas ela não é bem um pilar do método de atuação do Stanislavski, porque o pilar que a gente está estudando aqui é crença e senso de verdade. Mas ele coloca essa explicação para a gente conseguir entender melhor a construção do papel e como de fato essa construção vai desaguar em uma atuação verdadeira. Mas esse vai ser o começo do próximo vídeo desse capítulo de a preparação do ator, porque, pessoal, esse capítulo ele é um dos mais extensos do primeiro livro dele, então não fiquem bravos comigo, porque eu nem gosto de fazer vídeo assim, mas eu vou ter que dividir esse capítulo em vídeo 1, vídeo 2 e provavelmente vídeo 3, porque senão eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês de 1h40 pra explicar todo esse capítulo, né, que a gente decupa cada coisinha que ele fala aqui. E vai ficar uma coisa muito densa para vocês estudarem em casa, nem vale a pena. Porque 30 minutos já estudando Stanislavski todo dia, nossa, já é bastante coisa. Então não fiquem bravos comigo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às explicações que eu disse aqui pra vocês nesse vídeo para aprender mais sobre a verdade cênica, coloca aqui nos comentários, porque esse é um dos pilares do método do Stanislavski mais confusos de entender lendo o livro, eu tive que ler algumas vezes. E a gente tem que entender, absorver, colocar no corpo e trazer para nossa atuação. Não é uma tarefa simples. Então, se você não entender de primeira, for fazer uma cena e não conseguir trazer essa verdade cênica assim de primeira, não fica triste com isso, tá bom? É uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos, com a prática. Falando em prática, eu quero lembrar vocês que tem essa nova playlist aqui no canal, que eu falo sobre os pilares do método de atuação do Stanislavski. Por que eu estou fazendo essa playlist? É justamente para ajudar vocês na prática. Porque, às vezes, quando a gente vai pro palco, por mais que a gente estude, a gente esquece. A gente esquece porque não é uma coisa que a gente ainda tem o hábito de colocar em prática, ainda não tá realmente, assim, enraizado no nosso fazer teatral. Então, tem essa playlist que você pode ir lá rapidinho dar uma olhadinha e relembrar o que é esse pilar que você precisa trazer, que tá faltando aí para sua interpretação. Tá bom? Então é meio que uma playlist de bolso, gente. Você tá estudando uma cena, fazendo ela, poxa, esqueci. Como que é mesmo a questão da imaginação, das circunstâncias dadas, o ser mágico? Vou lá naquela playlist de bolso, ver rapidinho, não vai me atrapalhar, porque não é um vídeo de 30 minutos, mas eu vou relembrar tudo, tá bom? Se você não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no canal. Nós estamos com uma meta aqui de chegar em 10 mil seguidores. É 10 mil inscritos, né? Seguidores no Instagram. 10 mil inscritos. E também de levar, gente, mais sobre atuação para as pessoas, principalmente do método do Stanislavski, que é uma coisa que a gente não encontra na internet para estudar. Eu sou Yari Orico e eu te vejo no próximo vídeo. Capítulo. Tchau!